O tema da mensagem de hoje é Deus proverá. Amém? Deus sempre faz coisas maravilhosas. Você viu na introdução deste filme que não foi fácil para Abraão entregar o seu único filho. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que quando obedecemos, Ele completa a perfeita obra. Deus sempre faz o melhor. E nós, será que temos o melhor para entregar ao Senhor? Ou nós entregamos apenas a sobra dos nossos tempos, daquilo que nos favorece? Esse texto, amado, ele é muito usado para pregar sobre bênção, sobre provisão, sobre restituição. Mas eu quero falar apenas sobre sacrifício. Amém? Sobre o sacrifício em específico, o que quer dizer. Embora nós vamos ter que falar de alguns textos, né? Mas eu quero afirmar sobre o versículo 6 e 7 de Gênesis. E esse 6 e 7 fala de 3 situações: fogo, cutelo e da lenha. Nós sabemos que, pela história, Isaac era o melhor que Abraão tinha. Imagina, ter um filho na sua velhice, um filho aproximadamente com 100 anos de idade. Deus prometeu que daria um filho e cumpriu. Por que Deus prometeu para Abraão e foi cumprir tão tarde? Porque o nosso Deus não tem limite de tempo, o nosso Deus não tem limite de horas, e aquilo que Ele disse que iria fazer na sua vida, amado, aconteça o que acontecer, isso vai se cumprir. Deus te pergunta: e você teria coragem de entregar o seu único filho por amor ao Senhor? É claro que nos dias de hoje o Senhor não pede mais sacrifício humano. Amém? Quem pedia sacrifício humano era Jeová. Nós servimos a Jesus Cristo, aquele que se deu por sacrifício em nosso lugar. Mas o sacrifício ainda continua, porque quantas vezes nós precisamos, deixar algumas coisas de lado para servir ao Senhor. E por muitas vezes Deus toca naquilo que a gente mais ama. Abraão sabia que Deus era o dono da vida, e ele tinha Isaac como presente. Deus não tem mania e nem tem costume de dar um presente e depois tomar. Quando ele aceita o desafio, ele fala com Sara, escuta, ele disse que a partir de Isaac seria bendita todas as famílias da terra. Então, se de repente eu fizer esse sacrifício, com certeza ele vai devolver. O nome Isaac significa alegria e sorriso. Isaac, amado, era a maior alegria da vida de Abraão. Amém? A pergunta é: qual é o seu Isaac? Reino de Deus? Às vezes, em nossas vidas nós temos muitas alegrias, mas todas elas é o Senhor que nos dá. O diabo não tem condição de dar alegria para ninguém, só tristeza e derrota. Mas a alegria que nós temos é o Senhor que nos dá, independente se merecemos ou não. Mas Ele tem condição e pode, quer nos abençoar. Mas nós não devemos querer, amado, apenas a bênção, mas sim o dono da bênção. Porque estar com Ele é estar com a vitória garantida todos os dias. A Bíblia diz que Deus queria abençoar a família de Abraão e através dele abençoar todas as famílias da terra. Mas antes era preciso provar a tua fé. Até que ponto que nós podemos chegar por amor ao Senhor? Tem pessoas que não precisam muita coisa, Deus pediu muita coisa, basta tirar uma pequena coisa para virar as costas para o Senhor. Essa pessoa nunca vai ter o melhor de Deus como Ele gostaria de dar. Amém? Abraão aceitou o desafio e entregou o seu único filho. A Bíblia diz que mesmo ele sendo patrão, e os patrões na época não costumavam, pegar a lenha, cortar a lenha, ele foi e fez isso pessoalmente. Ele diz: olha, esse sacrifício é meu, essa situação sou eu que tenho que passar. E a Bíblia diz que na subida do monte ele leva 3 ferramentas necessárias para o sacrifício. A primeira ferramenta era o fogo, a segunda ferramenta era o cutelo, e a terceira ferramenta era a lenha.
essas 3 ferramentas, amado, nos mostram o que precisamos fazer para que possamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Não apenas sacrifício, mas como amor, que é uma entrega total para que Ele abençoe. Isso é o necessário para Deus? O que é necessário para fazer o melhor para Deus? Eu quero fazer aqui, amado, uma comparação, uma alegoria com esses 3 elementos, que é fogo, cutelo e lenha. E o sentido dele não é literal, mas é apenas simbólico. Para fazer para Deus, o melhor para Deus, é preciso, primeiro, o fogo. A Bíblia diz que sem fogo não há glória. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 7 diz: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O fogo servia para queimar o sacrifício. A partir do momento que era feito o sacrifício, derramado o sangue, e isso era uma tipologia do que viria lá na frente, que era Jesus sendo derramado, o seu sangue sendo derramado na cruz, se queimava, ou seja, subia diante do Senhor com um aroma suave. Amém? Isaac estava carregando, amado, uma tocha acesa, porque a tocha precisava levar para o cume do monte, para que chegasse em cima do monte e acender o sacrifício. Fogo significa Espírito Santo. Amém? Para eu dar o melhor para o Senhor, é preciso o fogo do Espírito Santo. E somente esse fogo é que faz arder em nosso coração o prazer da obediência, de servir ao Senhor e servir a tua casa, a tua igreja. Quem tem o Espírito Santo não acha nada difícil para Deus. Se você analisar a vida de Pedro, pouco antes de Jesus ser crucificado, Pedro era medroso. E o Senhor Jesus disse: olha, Pedro, você vai me negar ainda hoje por 3 vezes. E ele nega por medo de ser perseguido. Este mesmo Pedro que negou Jesus no dia de Pentecostes, quando ele foi cheio do Espírito Santo, foi esse mesmo Pedro que antes era medroso e agora era um valente de Deus, que prega o Evangelho e que em 2 mensagens dele ele ganha 8.000 almas para Cristo. Sabe, irmão? Quem tem o Espírito Santo não acha nada difícil, mas sacrifica o seu melhor, sacrifica o seu Isaque. E nós precisamos fazer isso, não para provar para Deus, mas para provar para nós mesmos. Quantas vezes talvez você tenha, pensado consigo mesmo, ou você tenha se pegado algumas vezes dizendo: será que se Jesus voltar agora, eu estou pronto para encontrar com Ele? Por muitas vezes o Senhor nos coloca em situações de confronto, para você provar para você mesmo até onde vai a tua fé, até onde você está disposto a deixar tudo por Ele, até onde você está disposto a largar tudo e dizer: Senhor, eu quero te servir. Quando eu falo largar tudo, eu falo as coisas do mundo, o pecado. É isso que é para largar, porque isso não traz bênção para ninguém, isso não acrescenta em nada, pelo contrário, só nos coloca para baixo e nos deixa cada vez mais humilhado, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você vá para as drogas, para que as pessoas olhem para você e te desprezem, te chamam de nóia, que você vai para o roubo, e aqueles que estão à sua volta dizem: olha lá, o cara é bandido. E para alguns isso é status, mas para a sociedade de modo geral não é. Para Deus não é. Amém, meu amado? Segundo, o cutelo. Gênesis 22, 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. O cutelo era uma pequena espada encurvada, que era usada para sacrificar o cordeiro. Ela tinha a curva para justamente pegar o pescoço do cordeiro. E como você viu no vídeo, esse cutelo estava na mão de Isaque, de Abraão, para sacrificar o seu Isaque. Sabe, irmão, Deus ele não quer tirar nada de você, é tanto que Ele não permitiu que Isaque fosse sacrificado. Mas Ele diz: Abraão, eu prometi para você que sobre Isaque você teria uma nação inteira
de filhos, de netos, e todos falariam do teu nome pela tua fidelidade. Você lembra que no começo do filme, passou a vida de Abraão quando ele era novo, e ele teve um livramento, porque o inimigo quis por algumas vezes juntá-lo e tentar sacrificá-lo. Mas o que ele faz? Ele junta para si a responsabilidade de adorar a Deus, e quando ele adora o Senhor entra com providência. Sabe, irmão, às vezes nós nos sentimos nessa situação. Amém? Cutelo significa a palavra de Deus. Toda vez que nós pegamos a palavra de Deus, colocamos no nosso coração, nós estamos usando este cutelo. Nós estamos dizendo: olha, eu vou cortar fora o mal e vou colocar diante do Senhor a minha vida. Para fazer o melhor para Deus, nós precisamos da sua palavra. Precisamos do seu cutelo. E a palavra de Deus diz que ela é espada cortante, que ela corta e divide a alma e o espírito, coisas que nenhum outro instrumento consegue chegar, e que nos ensina a sua vontade, aquilo que deseja de nós. Veja o que diz Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus que vai fazer você discernir aquilo que é bom e o que não é. Quantas vezes nós ficamos a vida inteira achando que algo é certo? Quantas vezes você se prostrou diante de uma imagem, sabe, de Nossa Senhora não sei das quantas, de santo não sei das quantas, e hoje nós sabemos que tudo isso é uma mentira, porque só existe um Deus, e este Deus não permite idolatria, não permite que ninguém se prostre diante de imagem, porque imagem nada pode fazer. O Brasil se diz ser o país que adora a Aparecida, mas quem é a Aparecida? A Bíblia não fala dela. O que nós sabemos dela é uma história de pescador, não é verdade? E que não podemos dar crédito. Que alguém pega uma imagem no rio, essa é a história, sem cabeça, devia ser a mula sem cabeça. E aí ao pegar a imagem, quando junta com a cabeça, começa então a vir o que? Peixe. O diabo ele quer fazer isso, ele quer imitar as coisas de Deus. O único que apresentou diante dos seus discípulos, que eram pescadores, e fez a multiplicação dos peixes, tanto no seu chamado, como depois da sua morte, foi Jesus Cristo. E as pessoas tanto dizem, e falam, e batem no peito, mas que precisam fazer sacrifícios. Talvez você, amado, quando era católico, espírita, budista, seja lá o que você foi, você pagava promessas caras. Talvez conhece alguém, se você não fez, que andou quilômetros a pé, deixou o cabelo crescer até não sei aonde, fez coisas absurdas para pagar uma promessa de um Deus que não pode salvar. Amém? Talvez você possa entender que a cada dia que nós fazemos algum tipo de sacrifício, nós fazemos porque amamos. E se no passado nós amávamos ao mundo, amávamos as coisas desse mundo e os ídolos desse mundo, por que hoje não podemos amar a Deus na mesma proporção? E sacrificar, sabe, a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, aquilo que temos de melhor. É difícil. Amar a Deus é isso. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, e nós precisamos amá-los. Terceiro, a lenha. A lenha é usada para manter o fogo do sacrifício aceso. Lenha significa a vida de oração. A oração é mais ou menos assim, irmão. Quanto mais você ora, você tem costume de ter uma vida de oração, é como se você estivesse colocando lenha na fogueira. Esse fogo nunca vai se apagar. Mas quando nós começamos então a achar que o que estamos fazendo já está de bom tamanho, sabe o que acontece? Nós vamos tirando esta lenha, vamos tirando esse carvão, vamos tirando esta brasa, vamos tirando este fogo, e aí então esta chama se apaga.
E uma vez que ela se apaga, sabe? O coração da gente que mantém essa chama acesa, que é o Espírito Santo, ele simplesmente deixa de existir. E o que nós precisamos, sabe? É receber esse fogo do Espírito Santo. Mas não é um fogo apenas que vem do alto, mas é um fogo que acende a chama do nosso coração. O dia que eu aceitei Jesus e fiquei meio na dúvida. Eu fumava, eu bebia, eu ainda era candomblessista, eu ainda tinha imagens, eu ainda tinha deuses, eu ainda acreditava em tudo aquilo que eu servia, mas no momento do Senhor Jesus, naquele dia, eu fui impactado. Quando o pastor, hoje é pastor Eurípides, ele era apenas obreiro, ele disse assim: quem nesta noite gostaria de aceitar Jesus? Eu me recordo até hoje, era uma quinta-feira, se eu não me engano, no mês de março. Isso, mês de março, porque 3 meses depois eu batizei em junho, mais ou menos no mês de março. O culto naquele dia tinha poucas pessoas, não me recordo quanto, mas tivesse muito, era 20 pessoas. E meu coração palpitava e eu dizia: Senhor, eu quero ir, mas eu estou morrendo de vergonha, todo mundo vai ficar olhando para mim. Eu não tinha medo de cair, como muitas pessoas que são espíritas têm medo de ir para a igreja, chegar lá e cair endemoniado. Eu não tinha esse medo. E se de repente acontecesse, eu não estava preocupado com isso. Eu tinha vergonha de sair do meu lugar. Mas até o momento que o Espírito Santo me envolveu. E eu me recordo que na hora que eu pensei: eu não posso porque eu ainda tenho vício, Deus usou a boca dele dizendo assim: mesmo que você tenha vício, mesmo que você esteja da maneira que você estiver, o Senhor te chama neste momento. Aí, irmão, aí era tudo que eu precisava ouvir, sabe? Às vezes a gente pensa que precisamos estar perfeito para aceitar Jesus. Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os fracos, Jesus veio para aqueles que precisam da misericórdia. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Amém? Foi quando eu abri meu coração, aceitei o Senhor Jesus, e aí então aquela chama do Espírito entrou no meu coração. Já fazem aí 20 anos de muita luta, mas de muita vitória. Amém, irmãos? Eu tive que sacrificar das minhas amizades. Eu tive que aguentar deboche dos meus amigos, que todos eram, se não era macumbeiro, era pai de santo. Mas a amizade boa que eu tinha. Gente boa, ruim era onça. Mas eram pessoas boas, tinha lá sua fé, sua religião, mas era o meio que eu vivia. E o diabo dizia: agora eles vão rir de você, como é que você vai andar com a Bíblia? E no começo eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia pequenininha, que normalmente os gideões que distribuem esse material, e eu colocava no bolso, porque esses meus amigos vissem eu indo para a igreja, ela era pequenininha, parecia um maço de cigarro. Então, até o dia que realmente eu comecei a ir, sabe? E essa lenha, que é a oração, que é a busca do Senhor, começou a acender meu coração. Eu comprei uma Bíblia logo desse tamanho, coloquei no braço, e aí eu tinha prazer que as pessoas me vissem de Bíblia e que me chamassem de crente, porque agora eu era. A vida inteira eu servia a demônios, a deuses que nada puderam fazer, pelo contrário, tiravam o pouco que eu tinha. E o Senhor me devolveu a primeira coisa que não tem preço, que é a dignidade. Gênesis 22:19 diz assim: então Abraão tornou seus moços, e levantaram-se e foram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. A partir do momento que Abraão provou o seu amor, e sacrificou o seu melhor, que era o seu Isaque, a partir de então, ele pôde fixar, sabe, uma residência fixa e abençoada, pois até então ele era nômade. E depois dessa prova, depois dessa luta, desse pedido, ele experimentou a provisão do Senhor, e a partir dele a bênção do Senhor veio não só sobre ele, mas sobre todos os seus servos, sobre todos os seus amigos, sobre toda a família, porque a palavra de Deus diz: a partir de agora, a partir de Isaac, eu abençoarei as famílias de Deus na terra. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós resolvemos fazer esse sacrifício,
a nossa família passa a ser abençoada por Deus. É preciso, amada, sacrificar talvez as nossas amizades, sacrificar aquilo que você não gostaria de deixar no seu meio, para viver algo melhor da parte de Deus. Depois de um tempo eu pensava, meu Deus, por que eu demorei tanto para aceitar Jesus? Se eu tivesse aceitado Jesus muito tempo antes, muitas coisas ruins que eu vivi, até mesmo pelo meio que eu vivia, não teria acontecido. Eu, com 20 anos de idade, eu era um empresário falido. Tive muito dinheiro, mas toda a honra e toda a glória eu dava a Satanás. Até que o Senhor não deixou que nada do passado ficasse. E disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A primeira casa, o meu primeiro momento, eu supostamente achei que tinha glória. Fui muito conhecido como pai de santo. Tinha nome. Todo ano fazia previsão no Jornal de Adema, Jornal do Grande ABC, Metrô Jaraguara. Todo ano fazia previsões. Hoje eu vejo pessoas na Luciana Gimenez, no SBT, e eu olho para eles e falo, Senhor, salva, como um dia o Senhor me salvou. E sabe qual foi o maior sacrifício que eu fiz na época da minha conversão? Quando eu vim do interior para cá? Eu procurei o pessoal do Jornal de Adema e disse, olha, eu tenho uma nova história para contar a vocês. Eles disseram, mas o quê? E eu pedi que fizesse uma matéria, o antes e o depois. Algumas pessoas aqui já viram esse jornal. Eu tenho guardado isso como documento, como um troféu, de quem eu era, de quem o Senhor me fez. Muitas pessoas me chamou de louco, falou, você é louco, você vai se expor. Mas é isso que nós temos que fazer, é se expor. Eu vou me expor para que o Senhor cresça. Amém, meu amado? Se você quer a sua família abençoada, você precisa fazer o sacrifício de ter e nomear o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua alma. Dê o melhor no seu tempo, seja fiel nos seus dízimos, ofertas, mas além disso, seja fiel ao Senhor em todos os lugares que passares. Aonde você colocar a planta dos seus pés, se você for fiel, você será realmente além daquilo que você pode fazer e sacrificar ao Senhor. Porque não adianta você ser dizimista, ofertante, mantenedor na obra de Deus e não ser fiel com o Senhor na sua vida como uma vida íntegra. Amém? Oferte suas alegrias, oferte seu Isaac, oferte para o Senhor e Ele te dará o prazer de uma vida restaurada e restituída. Amém? É isso que Deus provê para quem sacrifica. É isso que Deus provê para aquele que realmente guarda o seu coração. Eu quero neste momento orar pela tua vida. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, e glorificar o nome do Todo-Poderoso, e declarar que Deus tem muito a fazer contigo agora. Feche os teus olhos, eu quero orar.